vejam bem, queridos homens, para ser um esposo renovado, você precisa compreender com clareza que o papel principal de responsabilidade que Deus atribui ao homem na família, na igreja e na comunidade onde ele vive é o de proteção espiritual e moral. Deus espera que o homem exerça esse papel, não só no recôndito do seu lar, mas também na sua igreja e no lugar onde ele mora. Por isso, para ser um protetor espiritual e moral, você precisa possuir certas qualidades. E muitas vezes, algumas destas qualidades não estão presentes na nossa vida. E por causa disso nós sofremos. Nós pagamos um preço e as coisas não andam bem no nosso lar, na nossa família, na nossa relação com as pessoas. Mas se você ficar atento à palavra de Deus esta noite e seguir e aplicar estas qualidades na sua vida, você vai ver as coisas melhorarem. A primeira destas qualidades que você precisa ter como um esposo cristão, servo de Deus, a primeira qualidade é ter força espiritual. Força espiritual. Alguns homens estão tentando liderar a família, mas acreditam na força masculina. Acham que vão liderar a família falando grosso. Acham que vão liderar a família dando ordens para a esposa, para os filhos. E esse não é um tipo de força de que Deus está falando. Essa força espiritual que Deus espera de você no seu lar não é força de músculo, mas força de caráter, que você não pode obter sem o Senhor Jesus estar no controle da sua vida. Portanto, esta qualidade não pode faltar para você ser um esposo renovado, força espiritual. A segunda qualidade é coragem. Você também precisa de coragem a fim de ser um homem íntegro, um homem de princípios, porque hoje em dia não é fácil ser íntegro, não é fácil ser honesto. Tudo contribui para o erro, tudo contribui para você utilizar de meios ilícitos para alcançar sucesso na sua vida. Por isso, para você ser um homem íntegro, um homem de princípios, você precisa de coragem. Além da força espiritual e da coragem, você precisa também, em terceiro lugar, de determinação. Você precisa determinar cedo que cada decisão que você tomar na vida vai trazer edificação para o seu caráter. É necessário que nós, homens, tenhamos consciência de que, seja qual for a decisão que tomarmos, ela vai produzir em nós e em nossa família ou edificação ou destruição. Por isso você tem que estar determinado a seguir o que a palavra de Deus diz no Salmo 44, versículos 17 e 18. Neste salmo, Davi ora a Deus e em sua oração ele diz assim: tudo isso nos sobreveio
se referindo a grandes lutas e problemas que ele estava enfrentando no seu reino, no seu reinado. E ele então, em sua oração no Salmo 44, ele diz: tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à sua aliança. E Davi continua orando e diz ao Senhor nosso Deus: o nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos. Isto se chama determinação. Você tem que estar determinado. Não importa as circunstâncias que te cerquem, não importa a luta que você esteja passando, não importa a injustiça que estejam fazendo com você, não importa as circunstâncias, você vai estar determinado a não afastar o seu coração de Deus, nem desviar-se dos seus caminhos. Se você quer caminhar para uma vida vitoriosa no seu lar, você precisa de força espiritual, precisa de coragem, precisa de determinação, mas também você precisa de confiança em Deus. Nós vimos isto neste salmo que citamos de Davi. Por isso, se você quer proteger a sua família, você precisa treinar a sua família pelo seu exemplo. Mostrar para a sua família como você confia em Deus para enfrentar as dificuldades. Conhecer pessoalmente a Jesus, isso é importante dizer. Conhecer pessoalmente a Jesus não evita as dificuldades. Essa pregação de que ser crente está livre de todo e qualquer problema, isso não é verdade. Não é isso que a Bíblia ensina. Haverá batalhas a travar. Você vai enfrentar problemas para os quais terá que buscar uma solução. Por isso, você precisa aprender a enfrentar as dificuldades da maneira certa, em vez de perder a cabeça e ceder à pressão. E você faz isso confiando em Deus. Quando você está seguro de que Deus está na sua vida, dirigindo os seus passos, não importa a luta que venha sobre você, você vai vencer, porque é Deus que vai lhe conceder a vitória. Uma quinta qualidade que você precisa para ser um protetor espiritual e moral da sua família é ser um guardião. Ser um guardião. Para proteger a sua família emocional e espiritualmente, você precisa assumir o compromisso de ser o guardião dela. Eu creio de todo o coração que você deve postar-se na porta da sua casa, figuradamente falando, você se coloca de pé na porta da sua casa, isso eu estou falando no sentido espiritual, e você vai olhar para os inimigos da sua família bem nos olhos e vai dizer-lhe em alto e bom som: antes de chegarem à minha família, terão de passar por mim primeiro, porque eu estou aqui para protegê-la. Eu sou o guardião da minha família. Deus espera de você essa postura de defesa da sua esposa, dos seus filhos. E quando a família crescer, dos seus netos, de nora,
de genro, de tudo aquilo que Deus te der de bênção para a sua família, mas você vai estar sempre protegendo a sua família. E em sexto lugar, concluindo essa primeira parte em que eu vos falo a respeito da sua importância como um protetor espiritual e moral da sua família, você precisa, dentro da sua casa, combater as falsas filosofias. Você deve combater as falsas filosofias que tentam dominar o pensamento da sua família. Tem um versículo em Provérbios que vale a pena citar aqui. Está lá no capítulo 14 e versículo 12. Este texto bíblico tem muito a ver com os dias que vivemos hoje. Diz assim a palavra de Deus em Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Vale a pena repetir. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Meus amados, a maior parte do que a sua família assiste na TV ou nas redes sociais está sob a mira desse versículo. Parece certo, mas está errado. Então, nós mencionamos aqui para vocês 6 qualidades que você precisa possuir para ser um protetor espiritual e moral da sua família, para ser um esposo renovado. Força espiritual, coragem, determinação, confiança em Deus, ser um guardião e combater as falsas filosofias. Mas eu não posso terminar esta minha palavra para vocês, esta reflexão que vos trago na palavra de Deus esta noite, a respeito deste tema tão bonito que vocês escolheram, o esposo renovado, sem mencionar que você também precisa prover segurança emocional para a sua família. E nós, homens, realizamos esta tarefa, cumprimos esta missão de prover segurança emocional para a nossa família através de 5 caminhos ou 5 formas básicas pelas quais você realiza isso. A primeira delas é tratar sua família com ternura e amor. Efésios capítulo 4, versículo 32, diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Que palavra maravilhosa! Se você só possuir força, tornar-se severo, crítico, condenatório para com seus próprios filhos, para com sua esposa, não haverá paz na sua casa. A sua liderança vai afastar a sua família de Deus e da sua igreja. Mas se você tratar a sua família com ternura e amor, tudo vai ser diferente. Sejam bondosos e compassivos, diz a palavra de Deus, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Por que somos tão severos com os erros que são cometidos dentro do nosso lar?
e nos esquecemos de nós mesmos, que fomos perdoados pelo Senhor a despeito de todos os nossos pecados. Então, se você está disposto a prover segurança emocional para a sua família, a primeira coisa que você precisa fazer é tratar a sua família com ternura e amor. A segunda coisa que você precisa fazer é dominar o seu gênio. Efésios capítulo 4, versículo 31, diz assim ao nosso coração: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. O que esse texto bíblico está nos ensinando? Que um dos monstros mais feios no casamento é o gênio não controlado. De acordo com Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, uma das manifestações do fruto do Espírito é o domínio próprio, ou o autocontrole, ou, em algumas traduções da Bíblia mais antigas, temperança. Tudo isto são palavras que significam domínio próprio. Você precisa dominar o seu gênio. Deus quer ajudar e Ele vai ajudar você. Mas você precisa assumir esse compromisso de controlar-se. Naquela hora que dá aquela vontade de sair gritando, de sair xingando, de sair ofendendo, controle o seu gênio, porque a palavra de Deus está dizendo que não pode haver em nosso meio gritaria, ira, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Em quarto lugar, esbanje amor e apreciação pela sua família. Eu gostei muito de encontrar esse verbo, esbanje, esbanjar, porque é um verbo que a gente conhece bem, né? Esbanjar é gastar em profusão, é dar demais, além da conta, sem limites. A gente usa muito esbanjar por dinheiro, né? Não esbanja o dinheiro não, né? Você está esbanjando dinheiro, não é? Mas aqui no caso da mensagem de hoje, eu estou usando o verbo esbanjar no sentido positivo, né? Esbanjar dinheiro é negativo, nós não devemos fazer isso. O nosso rico dinheirinho, como a gente diz, precisa ser tratado com muito carinho e ser gasto com muito cuidado, com muita atenção. Mas amor e apreciação pela sua família, esbanje. Aleluia. Gaste à vontade. Você já percebeu como o pai é uma pessoa emocionalmente chave na casa? Vocês homens já se deu conta disso, como é uma pessoa chave? Vou dar um exemplo. Cada garoto, ele cresce com uma imagem do tipo de homem que deseja ser. E cada menina tem uma ideia do homem que ela almeja casar-se quando crescer. De onde você acha que vem essa ideia? A ideia no garoto, do tipo de homem que ele quer ser quando adulto, da menina, do tipo de marido que ela deseja encontrar para estar ao seu lado por resto da sua vida, vem de você, pai. E por último, para concluir, aperfeiçoe-se no seu casamento. E assim você vai prover
segurança emocional para a sua família, tratando sua família com ternura e amor, dominando seu gênio, reforçando o respeito de sua família por você, esbanjando amor e apreciação sobre a sua família e aperfeiçoando-se no seu casamento. Em Efésios capítulo 5, versículo 28, Paulo escreveu assim: assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. E aqui tem uma curiosidade bíblica. Na Bíblia tem mandamento para os maridos amar as esposas, mas não tem mandamento para as esposas amarem os maridos. Isso é uma curiosidade bíblica muito interessante. Porque a Bíblia nos manda amar a nossa esposa e não dá a ela nenhuma determinação para nos amar também. Porque você amando vai ser amado. Está provado pela ciência, pela psicologia, que o amor da mulher é um amor retributivo. Quanto mais ela é amada, mais ela ama. Quanto mais ela é bem tratada, mais ela trata bem. Eu quero terminar dizendo aos maridos nesta noite e aos homens que também nos acompanham, que a mais profunda necessidade da sua vida é conhecer a Deus. A nossa sociedade encontra-se confusa. Vocês estão observando como a sociedade está confusa. E, em grande parte, isto acontece porque ela não tem o conhecimento de Deus. A solução para o problema da sociedade é o conhecimento de Deus. Por isso, a minha palavra para você, esposo, é descanse. Descanse. O Deus da Bíblia deseja ser seu Pai Celestial. Ele deseja ajudar você a derrotar seus hábitos negativos. Aleluia. Não fique angustiados se você está voltando para casa com uma lista de defeitos, com uma lista de coisas que você não tinha atentado muito para isso e agora você vê como defeitos. Não se aflija com isso, porque o Deus da Bíblia deseja ajudar você a derrotar seus hábitos negativos. Deus deseja conhecê-lo e deseja que você o conheça também. Ah, irmãos e irmãs, nada nesta vida pode tomar o lugar do conhecimento pessoal de Deus. As peças de sua vida, elas só se encaixarão se Deus estiver no centro do seu viver. Aprenda a amar de verdade o Deus que verdadeiramente ama você. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.